homem, a mulher, a pessoa que abre o coração para entender os propósitos e planos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo de número 13, a seguir. 6, versículo de outra pessoa Vicente. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. E quem achou, diga amém. Ora, em recompensa disso, falam como filhos. Ali também o vosso coração. Versículo 14. Não vos surpreendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E com o consenso? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário de Deus vivente. Como disse, deles habitarei, e entre eles andarei e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que sempre o Senhor, meu Deus, venha abençoar a nossa vida, a nossa mente. Todo conselho do Senhor é bom e é, meu Deus, para instruir, para redarguir e corrigir justiça. Meu Deus, que cada um de nós seja edificado por essa palavra que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou lendo o livro de Levítico e essa comparação me vem justamente hoje, porque o livro de Levítico apresentava sombras da lei para como o povo de Israel deveria viver. E essa lei ela tornava o povo de Israel muito diferente das nações que eles habitavam. Era muito comum conhecer um judeu só pela vida, pela prática e pela vestimenta. E aqui nós vemos como Deus, o Senhor, começou a instruir a igreja. Coríntios era uma igreja que não nasceu da Judéia, era uma igreja gentia. Havia em Corinto, não testaria Corinto, tá? Em Corinto havia muitos costumes mundanos, muita prostituição, era uma cidade à beira-mar, uma cidade marítima, era uma capital, como São Paulo, Porto Santo. Muita gente estrangeira, havia muitos costumes do mundo inteiro. E quando a igreja é instalada lá em Corinto, Paulo tem a preocupação e Deus, o Senhor, começa a mover o apóstolo a trazer para a igreja conselhos preciosos. É claro que nada vinha de Paulo, vinha de Deus, mas a lei servia como uma sombra para que Paulo trouxesse para a igreja a iluminação, a revelação. Bom, e o que a lei dizia sobre o povo de Deus? Que eles não deveriam se casar com pessoas que não fossem do povo. Se você já leu isso, não se assuste. Então, os israelitas, eles deveriam procurar pessoas no meio do povo deles. Vocês lembram quando Abraão quis casar o seu filho Isaac? O que ele pediu para o servo dele? Eu não quero nenhuma moça dessa região aqui não. Eu quero que você vá lá na terra da minha família e busque tirar uma moça. O rapaz viajou quase 800 quilômetros. Mas para quê? Para buscar uma noiva. Para trazer para Isaac. Mas qualquer uma serve. Não serve. Porque o Senhor queria fazer uma nação diferente. E essa ideia de jugo desigual, a gente vai trabalhar. A mesma coisa aconteceu com os dois filhos de Jacó. Os dois filhos de Isaac. Isaac só teve 2 filhos. O primeiro era o vermelho. Era Esaú. Ele nasceu como o mais velho. E o outro era... Quem lembra? Jacó. Que veio depois, né? E assim... o Esaú disse: qualquer mulher serve para mim, sendo mulher para mim está bom. Ele casou com as mulheres da redondeza. A Bíblia diz que foi uma tristeza para a mãe. Quem lê a Bíblia vai entender o que eu estou dizendo, né?
Isaac ficou cego, olha só a dificuldade da mulher. Isaac ficou cego e Esaú dando dor de cabeça, né? E Jacó foi embora. A mulher morreu de desgosto, assim, porque é muita tristeza para o coração, né? Quem lê o texto sabe que ela ficou muito triste, muito triste. E assim, Esaú só deu trabalho, queria matar o irmão, mas foi a mínima coisa que ele fez. Ele fez muitas outras loucuras. Mas só para vocês terem uma ideia, enquanto a pessoa já está mais ou menos torta, e ela se casa com outra pessoa mais tortinha, é verdade? Então, é verdade, eu estou falando sério. Porque tem gente que é desajuizada e de repente Deus coloca na vida de alguém ajuizado, né? Aí vai acertando, né? Aleluia. Glória a Deus, né, glória a Deus. Né? Mas quando um tortinho casa com outro tortinho, meu Deus do céu. Aí uma tortura. É até feio de ver. Mas esse conselho de Deus no Antigo Testamento traz para a gente o que Deus queria para o povo. Que o povo andasse em concordância, principalmente dentro das famílias. Então, o apóstolo Paulo disse assim: vocês agora são crentes, vocês estão na presença de Deus, não façam coisas para que isso perturbe a fé de vocês, não coloquem julgo desigual. E o que é um julgo desigual? Agora voltando para o texto que a gente leu. Antigamente a gente colocava a carga sobre os animais, né? Então cada lado ali você tinha que equilibrar o peso, né? Que eram 2 cestos, não sei se já viram isso, mas é um cesto lado que é o cesto lado. Não pode ficar, é que nem um caminhão, muitas vezes a gente faz carga, sabe disso, você coloca o peso de um lado, o carro fica torto. Tem que colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não é? Não é verdade? Sim. Para o carro não ficar torto. E é o jugo desigual, às vezes só um que é pesado, o outro é levinho, coitado. Aí o carro anda assim, torto. E às vezes a vida da pessoa ela está torta por motivos de jugo desigual. É claro que eu falei de casamento, mas isso também tem a ver com muitas coisas na Bíblia, sobre isso que a gente vai falar. Então, versículo 14, por favor. Não vos prendais a um jugo com os infiéis. Ou seja, se não divide a mesma fé que você, que seja seu amigo, que ande com você em mínimas coisas, mas esse tipo de aliança Deus não quer para a sua vida. Vou montar uma sociedade. Né? Não. Mas vamos fazer a sociedade, não tem nada a ver. Eu assim, eu não quero isso para a minha vida. De repente a pessoa que não segue o Senhor, para ela é normal fazer práticas ilícitas, mas você não vai se sentir bem, não é verdade? Aleluia. Às vezes, irmãos, tem gente que não vigia isso e traz para dentro da sua família, para dentro da sua casa, do seu convívio familiar, pessoas do mundo, de outra fé. E aí a casa começa a ter essa desordem, esse problema. Não é o que é? Está fazendo amizade, está se envolvendo demais com pessoas de fora da fé. Atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha. Aleluia. Pastor, não tem nada a ver. É a Bíblia que está dizendo. Não se una. Não faça muitas amizades e alianças com pessoas que não são da mesma fé. Por quê? Porque, imagine comigo, se eu estou no nível espiritual mais baixo, eu me alinho com pessoas como o pastor Zé, a tendência da minha fé é subir. Porque é uma pessoa que sempre vai me trazer uma palavra, vai me trazer uma correção, vai falar de oração, vai falar de jejum, então eu vou subir, não é verdade? Mas se eu me faço uma aliança, parceria, e estou de dia e de noite com alguém que não serve o Senhor, vai falar palavrão, e eu vou estar ouvindo palavrão. Não é verdade? Ele vai estar falando coisa errada do mundo e eu vou estar o quê? Vou estar ouvindo. Ah, mas eu não faço. Não faz, mas está ouvindo. Não é verdade? Aí ele vai falar das traições, das coisas erradas do mundo, e eu vou ser o confidente dele, das coisas erradas que ele fez. Perceba que eu só decaio na fé quando eu faço aliança, quando eu me coloco em jugo desigual com pessoas que não compartilham a mesma fé, que não têm o mesmo nível de santidade, que não querem buscar Deus como eu busco. É como um crente que já está meio fraco na igreja. O que ele tem que fazer? Ele tem que chegar perto do pastor. Não é verdade? E se ele fica lá no fundo só ouvindo aqueles irmãos que reclamam, daqui a pouco já não vem mais. Porque a gente precisa, irmãos, buscar com quem tem. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Então a gente ora a Deus para que Deus coloque em nossa vida pessoas que queiram buscar Deus como a gente quer.
que tenham mais unção de Deus para trazer para a nossa vida, irmãos. Eu quero para a minha vida muitos amigos que tenham a presença de Deus, que me tragam palavras de Deus, que quando eu chego perto deles, eles vão fazer oração, dar glória, oh glória a Deus, aleluia. Ficar de perto de pessoa que só fala palavrão, só fala besteira, não dá. É só um pouquinho, só estou indo embora. Ir para casa de pessoa, chega lá, está tocando um monte de coisa que desagrada a Deus, bebida, droga. Não, irmão, Deus me livre desse mal. Eu quero estar perto de pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Amém. Então, olha lá. Não vos prendais a um jugo com os... Serve para amizade, serve para casamento e serve para todo tipo de negócio que você for fazer isso. Tá bom? Quer andar comigo? Glória a Deus. Então não fale besteira. Porque se começar a trazer coisa ruim, se eu perceber que está prejudicando, ó, eu limpo fora. Verdade, amados? Amém? Amém. Agora vamos lá. Olha o que diz. E o que há de ligação? O que concorda Cristo com o inimigo Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Aí você vê as pessoas todas juntas ali e fala, não tem nada a ver. Irmãos, a gente convive e anda com todo mundo. Mas a nossa aliança está no meio do povo de Deus. Amém. Amém. Amém? Amém. Olha, eu posso ir na casa de todos os meus parentes. Eu posso, glória a Deus, né? Vou ali, dou uma saudação e tal. A minha aliança está no meio do povo de Deus. Aleluia. Amém? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Quer a sua vida cheia da presença de Deus? Tome cuidado com aquilo que você tem trazido para perto de você, para dentro da sua casa, para perto das suas amizades. Tem gente que, infelizmente, está na igreja, é crente de boca e tudo, mas só pragueja. É verdade, irmãos. É só praguejando. Aí você fala, meu Deus, será que essa pessoa não é possível? 3 palavras que a pessoa fala, 4 é reclamação. Dá até dor de cabeça. Não é verdade? Dá até dor de cabeça de você ficar ouvindo a ladainha. Fala ladainha, até de ser respeitoso falar ladainha. Mas é como se fosse aquele disco furado, que você encontra a pessoa e está sempre naquele mesmo negócio. Quer dizer, a pessoa não evolui, a pessoa não cresce, a pessoa não quer ir para frente, a pessoa não quer se encher de Deus, a vida da pessoa é reclamar e você está ali. Você está participando. Ah, pastor, só estou ouvindo, não estou fazendo nada. Mas aquele ouvir está descarregando sobre você aquele tipo de coisa. Por isso que a gente não pode fazer aliança, se juntar, se coligar com pessoas assim, amados. O que Deus espera de nós é que a gente faça aliança com pessoas que glorifiquem. Imagina 3 crentes se reúnem, já é um culto. Aleluia. Não é verdade? Onde 2 ou mais se reúnem no meu nome, ali estou eu no meio. E quantas vezes, irmãos, você trabalha no meio de irmãos assim, um faz oração, o outro fala que já consagrou a vida, o outro canta um louvor, irmãos, é uma glória. De repente você está assim, oh glória a Deus, como eu trabalhei no meio dos irmãos, até assustado. Eita, glória. Amém? Irmão, contando da experiência do culto, irmão, que à noite, da palavra que foi, irmão, isso é virtude do céu. Então, queira, a partir dessa revelação, se aproximar de pessoas que têm vida com Deus, que pode te aproximar mais de Deus. Versículo 16. Aí está falando do templo de Deus, do templo lindo, mas é a mesma coisa, né? E aí o que o Senhor deseja, olha lá, como disse Deus, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu. Agora, como que Deus vai andar no meio de pessoas que só falam palavrão? Não anda, não tem como. Gente que vai para a igreja e faz tudo errado, não dá certo. Não dá certo. E vou te falar uma grande verdade: a mentira tem perna curta. Descobre rapidinho. É verdade. Como muita gente vai para a igreja e continua fumando, o cheiro está até no cabelo, está na sobrancelha. A fumaça fica ali, fica no cabelo, fica na sobrancelha. Tem gente que chupa bala de canela, né? É bala de canela. De hortelã, de canela, né? Não adianta, o cheiro fica. E muita gente, né, tenta enganar, mas o Senhor conhece, amado. O que a gente precisa fazer na vida?
é chegar perto de pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, que conhecem a Deus, fugir da aparência do mal. Porque quando a gente está no meio de pessoas assim, agora pense comigo. Pense comigo apenas uma coisa. Deus, o Senhor não faz diferença de pessoas. Amém? Amém. Eu estou aqui, eu estou querendo mudar, eu estou querendo melhor. Então eu vim aqui para isso. Deus, o Senhor está presente, amados. Agora você vai para o meio de pessoas que querem enganar, que querem mentir. O que é que Deus está ali? Deus não está ali, amados. Não tem verdade, não tem sinceridade. Mesmo que eu tenha defeitos, eu tenho que procurar melhorar a cada dia. Mesmo que eu tenha circunstâncias difíceis, eu tenho que buscar melhorar a cada dia. E aqui eu quero terminar. A gente tem que buscar pessoas que estão acima de nós. Amém. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero melhorar na minha fé, em nome de Jesus. Eu quero crescer espiritualmente. Então eu já vou começar a sondar a minha vida e tudo aquilo que me leva para baixo, tudo aquilo que me deixa com a cabeça dentro de fofoca. Gente que só te procura para falar fofoca da vida dos outros. Gente que só te procura para falar de não sei quem, ciclano e beltrano. Fala assim, olha, eu ouvi a palavra esta semana, eu não tenho comunhão nenhuma com essas coisas. Se você quiser falar da igreja, se você quiser falar de louvor, pedir oração, eu estou aqui, mas não fala mais dessas coisas, porque isso entristece o Espírito Santo de Deus. Ele está no nosso meio. Aleluia. Amém? O Senhor disse, eu quero andar no meio deles, oh glória a Deus, eu quero estar no meio desse povo. E aí está dizendo assim, ó, versículo 17. Pelo que saí do meio deles, amém? Quer mais claro do que isso? Olha lá. Pelo que saí, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. E eu quero terminar dizendo a história sobre Acã. Alguém já ouviu a história de Acã? Na entrada da Terra Prometida, a primeira batalha foi a Batalha de Jericó. Depois que eles leem, está em Josué capítulo 6. E a muralha caiu, fluiu, né? Os muros entraram. Foi uma grande vitória, amados, uma grande vitória. Mas naquela vitória teve um ponto fraco. O que aconteceu? Deus disse, olha, de Jericó eu não quero nada. É até difícil, porque Jericó era uma cidade muito rica. E Deus disse assim, toca fogo em tudo. Ouro, prata, animal. Eu não quero nada de Jericó. Mas como assim? Não quero nada. E foi o primeiro sacrifício que eles fizeram. Porque eles saem do deserto sem nada. E a primeira cidade que eles tinham muita coisa para conquistar, Deus disse assim, eu não quero nada. Então, muito difícil, muito difícil. É porque se você não tem nada, e qualquer coisa já é muito, né? Então eles viram tudo aquilo que eu disse, não pega nada, toca fogo em tudo. E foi isso que aconteceu. Só que mas irmãos, era uma miséria. Até quando o homem tem que se vender, ele se vende por coisa barata, é banal, assim. É triste, às vezes o cara larga a família bonita para se envolver com coisa. Dá até tristeza, porque é o demônio, viu? É o Satanás, é o diabo que entra na cabeça do homem, fazer largar a família, largar tudo, para se envolver com uma coisa horrível. Mas, meu Deus, como é que. Mas é isso mesmo. Quando o homem se entrega à maldade, é sempre por coisa banal, coisa horrível. Era uma capa, acredita? Era uma capa babilônica, era um pouco de prata, eu acho que era isso, alguma coisa de ouro. Mas era nada. Tanto que ele escondeu debaixo da tenda. Que tinha tenda? Sei lá, uns 5 metros. Então, era nada. E ficou debaixo do tapete. Quem sabia? A família sabia. A capa era revestida de ouro. É. Para ele era uma coisa muito importante. Porque eles não tinham nada, né? Então, assim, é aquela coisa. O demônio colocou e ele escondeu debaixo da capa. Escondeu debaixo do tapete, embaixo da tenda. Mas como que esconde? A tenda era de pó removível e era areia por baixo. Ele escondeu lá. E aí está uma palavra para você. Não faça aliança com pessoas que não querem vida com Deus. O que é que os filhos deviam ter feito? Denunciado. Não é verdade? O que a mulher devia ter feito? Falou, opa, negativo. Maldição na minha casa, não, esconda para lá. E nem volta para minha casa. Escondeu debaixo da tenda, todo mundo está lá. Isso ficou mais ou menos um período pequeno, talvez menos de um mês. Israel foi para outra batalha, uma cidade menor chamada Ai, nome da cidade.
o povo de Deus perdeu a batalha. Acredita? Mas como assim Deus prometeu vitória? Irmãos, Josué caiu em pranto. Ele colocou a cabeça entre as pernas e disse: eu estou envergonhado. É a primeira vez que eu perco uma batalha. E o Senhor nunca perdeu uma batalha. Eu sei que a culpa não está no Senhor, a culpa está em mim. O que é que eu fiz? E ele não saiu da ele ficou: o que é que eu fiz? Porque se não está dando certo, as coisas estão erradas, é alguma coisa que eu estou trazendo para a minha vida, é alguma coisa que eu trouxe para o meio do povo. Eu fiz alguma coisa, se eu me revelo, isso é verdade. Tem alguma coisa errada e não sou eu, está no meio de nós. Amém? Lembra do que eu falei? Não traga para a sua vida coisa ruim. Ah, pastor, mas eu tenho dó. A gente tem dó, a gente ora em todo o tempo, mas só vem para minha casa para trazer palavra negativa e maldição. Gente, não dá. Amém, queridos? Toda vez que a pessoa liga, eu fico mal. Não, eu não vou atender mais o telefone. Não quero mais saber. Se ligar aqui com a mesma ladainha, eu desligo. Eu vou dizer: olha, eu vou orar, não estou bem também. Eu estou me fortalecendo, estou buscando subir, eu não quero mais cair. Amém? Amém. E aí, o que aconteceu? Olha, escuta isso. E aí, Josué orando. 1 milhão de pessoas desmaiadas espiritualmente. É isso que a Bíblia diz. O povo de Deus desmaiou o coração, porque não queria nem levantar mais a tenda, achou que ia perder a batalha para sempre. E por causa do pecado, imagina, Mogi tem 400 mil habitantes, o dobro da cidade de Mogi, todo mundo desanimado, desmotivado, coração lá no chão, porque estava sofrendo por causa do pecado de uma pessoa. Vocês acham que vale a pena? Não vale a pena. Pode ser o pai, pode ser a mãe. Se não está andando bem, a gente vai colocar em oração. Mas trazer para debaixo de casa, a gente está consentindo com o pecado, amados. Não é verdade? Ah, mas é meu pai. Aí estraga o casamento, estraga a família, está vendo? Não é verdade? Voltando para Acã, o Senhor revelou que era Acã. Sabe o que Josué fez? Colocou para fora do arraial e matou toda a família. Toda a família. Não ficou vivo. O pecado foi tirado, eles se consagraram. O Senhor disse assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Foram para a batalha contra a mesma cidade e venceram, porque tiraram o pecado do meio do povo. Que comunhão tem a luz com as trevas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O cara roubou e mandou esconder o roubo dele na minha casa, porque está amarrado em nome de Jesus. O diabo te carrega. Não, estou brincando. Mas assim, imagina que eu vou aceitar um negócio desse, não é verdade? Amém? Aí o cara está traindo a esposa e pediu para guardar o presente da amante. Não, está amarrado em nome de Jesus. Você não quer para a minha vida nem de perto, nem de longe. Eu quero esse mal para longe. Vai para lá com o teu mal. Não quero aliança com esse tipo de coisa. E o povo de Deus aprendeu isso com a morte de muitas pessoas. Muitos morreram naquela batalha. Você quer vitória para a sua vida? Sai do meio dessas coisas. E o Senhor disse: você não perde nada, porque eu vou te receber. Amém? Eu vou ser para você um pai, vou cuidar de você, e você vai ser para mim um filho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quanta coisa a gente aprende. Amém? E tudo isso por causa de um jugo desigual. Um quer, o outro não quer. Um busca, o outro não busca. Um é fiel, o outro é infiel. Né? Um quer as coisas de Deus, o outro quer as coisas do diabo. E aí fica desigual, fica só com raiva. E aí eu falo para todo mundo. E eu vou dizer mais uma vez aqui. Ore a Deus, para que Deus coloque na sua vida pessoas que temem ao Senhor. Amém? Amém. Às vezes por causa de um patrão, o empregado sofre. Toda empresa sofre. É verdade, irmãos. Eu trabalho num lugar que meu dinheiro não prospera, a minha vida não vai para frente. Ora a Deus, para Deus preparar um lugar abençoado para a sua vida. Amém? Porque às vezes aquelas coisas que acontecem ali não agradam o coração de Deus. Como é que Deus vai abençoar? E muitas coisas nesse sentido que o Espírito Santo de Deus fale mais em nosso coração. Amém? Vamos colocar aqui em nome de Jesus.